Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre campo elétrico e campo magnético. Essa aula fez parte do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Bom, nós vamos tratar nessa aula dos campos elétrico e magnético para entender, pessoal, as características de cada tipo de campo que vão ser importantes para estudar o campo eletromagnético, né? Então, por que é importante estudar isso? Porque as radiações não ionizantes, elas são radiações eletromagnéticas, cuja energia não é suficiente para ionizar os átomos, mas tão somente para aumentar a sua temperatura. Então a gente precisa entender o que é um campo elétrico, o que é um campo magnético também, esses conceitos, né, para que a gente possa entender melhor o campo eletromagnético, tá? Então eu trouxe uma tabelinha aqui com as principais características dos campos elétricos e magnéticos, né, e consequentemente a gente vai estudar aqui a diferença entre eles, tá? Então o campo elétrico, ele produz voltagem, né? Então ele é criado por cargas elétricas estáticas e variáveis, produzem voltagem e são medidos em volts por metro. Os campos elétricos, eles também são bloqueados facilmente por objetos condutores, como metais ou outros materiais específicos usados em blindagem. O campo elétrico, ele também enfraquece à medida que a gente se afasta da fonte que está gerando esse campo elétrico, né? Por exemplo, próximo a uma linha de alta tensão, né? Se a gente estiver perto do cabo energizado, a gente vai medir um campo elétrico maior, né? E conforme a gente vai aumentando a distância, né, da linha de alta tensão e desse cabo, menor vai ser o campo elétrico percebido, medido, tá? Alguns exemplos. Então, em trabalhadores de manutenção de linhas de alta tensão, o campo elétrico ele vai estar sempre presente ao redor dos cabos de energia. E em subestações elétricas, os trabalhadores também precisam lidar com essa exposição aos campos elétricos que podem ser elevados, próximos a esses equipamentos de transformação de energia. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no campo magnético. Então, os campos magnéticos, eles produzem corrente elétrica e eles já são medidos de uma forma diferente, em Gauss ou Tesla. São difíceis de bloquear. Os campos magnéticos são difíceis de bloquear, pois a maioria dos materiais comuns, né, como, por exemplo, os materiais que fazem o bloqueio nos campos elétricos, eles não são capazes de impedir a passagem de campos magnéticos. Então, para reduzir o campo magnético, é necessário o uso de uma blindagem diferente, uma blindagem especial, né, geralmente feita por materiais específicos, né, como materiais de ferro e silício. Os campos magnéticos eles também enfraquecem com a distância, mas geralmente com menos intensidade que comparados com os campos elétricos. Então, um exemplo de aplicação: os trabalhadores que operam equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética em hospitais, eles estão expostos aos altos campos magnéticos. Operadores de guindastes eletromagnéticos em siderúrgicas, eles também lidam com essa exposição aos campos magnéticos que podem ser muito intensos, inclusive, né, para que esse equipamento tenha a capacidade de levantar uma grande quantidade, né, de metal. Bom, mas por que é importante eu entender as principais características ou relembrar as principais características de campos elétricos e magnéticos? Porque o campo eletromagnético, ele traz a combinação de forças elétricas e magnéticas geradas por cargas em movimento, né? E a frequência varia de ondas de rádio a microondas e luz visível, sendo aplicável em antenas de comunicação, radares e microondas. Então, a frequência do campo eletromagnético ele varia desde ondas de rádio até as microondas e a luz visível. Isso significa que em ambientes ocupacionais, no ambiente de trabalho, nós podemos encontrar campos eletromagnéticos em diferentes aplicações, pessoal, dependendo da tecnologia que está sendo empregada, do trabalho ali que está sendo realizado.
em torres de comunicação, antenas de rádio e TV, todas elas emitem campos eletromagnéticos que os técnicos de manutenção, por exemplo, devem monitorar e medir constantemente para garantir a segurança do trabalhador e da comunidade que está ali próximo dessas estruturas. Os trabalhadores também em aeroportos que operam radares também estão expostos a campos eletromagnéticos de alta frequência, que são típicos de dispositivos de rastreamento e de navegação aérea. Os funcionários que fazem também pesquisas, que estão em instalações de pesquisa em laboratórios e acabam utilizando ali micro-ondas para aquecimento, ou também utilizam equipamentos para telecomunicação, precisam também seguir alguns controles para evitar a exposição excessiva aos campos eletromagnéticos, tá? Então, em resumo, pessoal, o campo eletromagnético ele combina os dois, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, né? E o campo eletromagnético ele é gerado por cargas de movimento. Então, essa combinação e a presença de campo eletromagnético é comum em diversas indústrias, em empresas de telecomunicações, em antenas de rádio, TV. Então, todos eles vão emitir esses campos eletromagnéticos, radares, aeroportos, como eu comentei aqui com vocês, né? Então, esses campos estão presentes em várias frequências e entender qual está presente ajuda a aplicar os controles corretos para proteger os trabalhadores. Então, o objetivo dessa aula, pessoal, era fazer essa revisão de campo elétrico, campo magnético, para a gente entender melhor, né, os campos eletromagnéticos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso tenha ficado com alguma dúvida, encaminhe a sua dúvida para o professor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.